crianças, a paz do Senhor Jesus, família. Nós aqui do Semeando a Palavra Kids gostaríamos de dizer para vocês que todos são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, todas as crianças, toda a família. Deus abençoe todos vocês neste dia e é com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar com vocês histórias incríveis da Bíblia. Para quem não me conhece, eu me chamo Tia Patrícia, nós somos aqui do Semeando a Palavra Kids, que é um canal da Igreja Batista da Provisão, aonde nós compartilhamos com as crianças as histórias maravilhosas e incríveis da Bíblia. E falando em Bíblia, crianças, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E aproveitando, gostaria de dizer para vocês, crianças, você que tem a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, já deixa ela juntinho aí de você, né? Já fique com ela aí, porque nós iremos aprender coisas incríveis e conhecer mais um pouquinho da Bíblia. É isso mesmo! Vai ser uma tarde muito abençoada da presença do Senhor. Crianças, a tia Patrícia tem aqui um envelope com um ponto de interrogação. E este envelope aqui tem umas perguntinhas aqui, porque toda vez que tem um ponto de interrogação no final de uma frase, quer dizer que é uma pergunta. Então, nós temos aqui perguntas e nós iremos daqui a pouquinho descobrir quais são essas perguntas e nós vamos encontrar as respostas dessas perguntas. Nós vamos fazer uma coisa bem legal, mas antes nós iremos fazer uma coisa muito importante também. Sabe, crianças, é importante que quando nós ali vamos estudar, ler ou meditar ali na Bíblia, nós venhamos a orar e pedir para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a entender o que está escrito na Bíblia. Então agora, crianças, eu gostaria de chamar o momento da oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Que coisa mais maravilhosa, crianças, podemos falar com o Deus Criador de todas as coisas, esse Deus tão grande. Então vamos lá para o momento da oração. Crianças, agora nós iremos orar. Este é o momento da oração. E antes de orarmos, eu gostaria de ler um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha só o que o Senhor, nosso Deus, disse para Jeremias. E Deus continuou. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então vamos falar com Deus e pedir para que Ele nos ensine nesta tarde? Convido você, criança, você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, toda a família. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Vamos orar então, crianças? Momento da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu quero louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, nesta tarde. Quero Te agradecer, Deus, pela vida de cada criança, Senhor, que juntamente conosco, ó Deus, está, Senhor, aqui, ó Deus, acompanhando, Senhor, Deus querido, Pai amado. Ó Deus querido, Pai Santo, este vídeo, ó Deus, está orando juntamente conosco aqui do Semeando a Palavra Kids, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, Deus querido, pela vida das crianças, pelas famílias, meu Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance cada um desses coraçãozinhos, ó Deus. Que o Senhor, Deus, possa ensinar, ó Deus, cada um, ó Deus, que está, meu Deus querido, Deus amado, participando, ó Pai, ouvindo, ó Deus, os ensinos desta tarde. Abençoe as famílias, ó Deus. Senhor, Deus, traga crescimento, ó Deus querido, e conhecimento do Senhor, ó Deus, às crianças, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus,
Ajude-as, ó Pai, a entender a Tua palavra. Deus, nos ensine, porque desejamos, queremos aprender mais do Senhor. Meu Deus querido, nós, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, nesta tarde, ó Deus, colocamos, ó Deus, cada um dos nossos corações, ó Pai, cada criança que está orando conosco, ó Deus, que sejam, ó Deus querido, poderosamente abençoadas pelo Senhor e ensinadas, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, cada uma dessas vidas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, que seja, ó Pai, uma tarde proveitosa, Senhor, onde possamos crescer e crescer, ó Deus querido, para o Senhor, na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias que estão nos acompanhando, ó Deus, com o Teu poder, ó Deus, pois nós cremos, porque a Tua palavra diz, ó Deus querido, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, ó Deus, segundo o poder do Senhor que opera, Senhor Deus querido, em nossas vidas. Pai, nós queremos Te adorar, queremos Te dar toda a glória, toda a honra e pedir, Senhor, nos ensine, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, crianças? E vocês já pegaram aí as Bíblias? Nós vamos fazer uma coisa bem legal e nós vamos aprender coisas muito, muito interessantes. Então preste bastante atenção que agora você vai descobrir, criança, o que nós iremos fazer. Crianças, agora nós iremos investigar. Isso mesmo, investigar. E vamos descobrir as respostas dessas perguntas aqui. Sabe, crianças, um investigador, ele investiga, ele faz pesquisas, ele examina com cuidado. Então agora nós vamos investigar para encontrar as respostas dessas perguntas aqui. Então vamos lá, com bastante atenção, para a primeira pergunta. Vamos lá, crianças? Primeira pergunta: o que é a Bíblia? Chamada de Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas, Livro dos Livros, o livro de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha o que diz aqui, crianças. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Por isso, nós podemos afirmar com toda certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra inspirada. Ela veio de Deus. Não é um conto de fadas, não é uma história ali de era uma vez, mas é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, crianças. É a palavra do nosso Deus. E podemos dizer que a Bíblia é o livro de número 1, o livro mais vendido e mais lido do mundo. Que maravilha! Um livro amado, um livro apreciado por milhares de pessoas. A Bíblia, crianças, é a revelação de Deus para a humanidade. Como é maravilhoso aprender isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós podemos ali afirmar com toda certeza que ela é a palavra de Deus. E vamos agora para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quando ela surgiu? Sabe, crianças, antes que surgisse este livro chamado Bíblia, houve séculos de história de Deus com seu povo. Ela foi escrita por aproximadamente, crianças, 1.600 anos. A Bíblia foi escrita por partes e em diversas etapas e ainda em lugares diferentes. Olha que coisa interessante, crianças. Então, foram
muitos e muitos anos, né? Chega a ser séculos de história de Deus com o seu povo, né? E a Bíblia, ela foi escrita em lugares diferentes, né? Em várias partes, e foram muitos e muitos anos até que a Bíblia chegasse a esse formato que nós temos aqui hoje em nossas mãos e podemos, né, estar lendo e aprendendo histórias verdadeiras e incríveis, né? Histórias ali maravilhosas. Então vamos lá, crianças, para a próxima pergunta. E a terceira pergunta é: quem a escreveu? Vocês já pararam para pensar, crianças, quem escreveu a Bíblia? Então, nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela veio de Deus. Então, nós podemos afirmar com certeza que ela é a palavra de Deus. Mas quem a escreveu? Nós temos aqui, cada um de nós temos as nossas Bíblias, não é verdade? Mas, né, quem a escreveu? Como que ela chegou até nós? Sabe, crianças, o Espírito Santo, ele trabalhou orientando cerca de 40 homens para que estes homens escrevessem a Bíblia. Homens esses que viveram em lugares diferentes, em tempos diferentes, homens de diversas formações e culturas. Algumas vezes, eles escreveram o que estava acontecendo naquele momento. Outras vezes, escreveram o que havia acontecido e até mesmo o que iria acontecer no futuro. Esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras. Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Vamos aqui investigar, crianças? Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam as mensagens que vinham de Deus. Olha que coisa, olha o que diz, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, crianças, não foi ali uma ideia, um conto de fadas, não foi alguma coisa do pensamento desses homens e eles resolveram escrever porque eles queriam escrever. Não, foi Deus, inspirados ali pelo Espírito Santo de Deus. Assim, durante quase 1.600 anos, né, nós vemos ali a palavra do Senhor, ali a história maravilhosa, tudo que Deus planejou. Então, quem a escreveu? O Espírito Santo, né, ele inspirou esses 40 homens que viveram em tempos diferentes, eles eram de culturas diferentes, que ali viveram em lugares diferentes, né, para poder estar escrevendo a Bíblia. Então, guarda isso no seu coração. E nós vamos agora para a próxima pergunta. E a quarta pergunta é: qual o personagem central? Crianças, toda vez que nós ouvimos uma história, ou nós lemos ali um livro, lemos uma história, sempre tem aquele personagem que as pessoas dizem assim: ah, o personagem principal. Aqui nós chamamos de personagem central. A Bíblia também, ela tem um personagem central que está presente por toda a Escritura. Quem será esse personagem? Será se você sabe, criança? Ah, vamos pensar aí, quem será esse personagem central da Bíblia? Se você disse Jesus, você acertou. Jesus é o personagem central das Escrituras. É o personagem central da Bíblia, Jesus. Guarda isso no seu coração. E tem também uma mensagem central. A mensagem, crianças, é a redenção por meio da cruz de Jesus Cristo. E eu gostaria de lembrar aqui de um versículo que está lá em João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa, crianças! Quantas coisas importantes nós estamos descobrindo hoje sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E agora nós iremos para a pergunta de número 5. Vamos lá então? Preste bastante atenção e guarde tudo no coração. A quinta e última pergunta é: como ela foi escrita? Sabe, crianças, antigamente não existia o papel. Mas, tia Patrícia, então como que a Bíblia foi escrita? Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo ele inspirou cerca de 40 homens para escrever a Bíblia. Então, tia Patrícia, mas como então que eles escreveram, se não tinha papel? Sabe, haviam outros materiais antigamente que eles usavam para escrever. Como, por exemplo, os materiais que eles usavam ali para estar escrevendo ali, né? Era cerâmica, o papiro, o pergaminho. Por exemplo, o papiro era ali tirado de uma planta, né? O pergaminho já era couro de animal. Então, para que a Bíblia, crianças, chegasse até esse formato aqui, foram muitos e muitos anos mesmo. E a Bíblia, ela foi escrita à mão. À mão, tia Patrícia? Isso. Eles usavam penas e tinta. E assim, olha aqui. Então, ela foi escrita antes dela chegar nesse formato que nós temos aqui, tudo certinho, assim. Ela foi escrita em partes. E essas partes sendo ali conservadas, guardadas, assim, ó, crianças, ó, eu acredito que às vezes vocês já até viram aí, às vezes em algum desenhinho, né, ali, aí, a gente fala, né, os rolos, assim, olha só, então, ela foi escrita à mão, porque não havia papel, não havia tudo que nós temos hoje, então foram muitos e muitos anos de história. Nós vimos aqui que o Espírito Santo inspirou cerca de 40 homens, né, para escrever ali a palavra do Senhor. E esses homens viveram em épocas diferentes, eram de culturas diferentes, em lugares diferentes, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, crianças. Deus, ele é perfeito. E hoje nós temos aqui, ó, a Bíblia. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus aqui conosco. Ela chegou até nós. Foram muitos e muitos anos, depois de muitos anos, aí é que foram unidas e hoje está aqui esse livro maravilhoso e precioso que contém verdades, promessas de Deus para as nossas vidas. Ela é a palavra de Deus, tem histórias verdadeiras, histórias incríveis aqui, histórias tremendas, aqui conta coisas maravilhosas. Então, crianças, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, crianças, podemos afirmar com toda certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela veio de Deus, Deus é o autor, palavra inspirada por Deus. É o único livro que, quando nós lemos, o autor se faz presente. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade e nos ajuda a compreender aquilo que está na Bíblia. Que maravilha, crianças! Que coisa tremenda! E nós podemos hoje agradecer a Deus por podermos ter esse livro maravilhoso, cheio de histórias verdadeiras, cheio de promessas de Deus. Sabe, crianças, a Bíblia, nós temos ainda muito que aprender sobre ela. Vocês sabiam que a Bíblia, ela ali tem divisões, tem capítulos, tem versículos? Então, tem muitas coisas ainda que nós podemos descobrir. E amanhã nós vamos continuar investigando as Escrituras Sagradas. Nós vamos continuar aprendendo sobre a Bíblia. Nós vamos procurar, nós vamos pesquisar e aprender mais sobre esse livro precioso. E isso vai nos ajudar para que quando nós formos estudar a Bíblia, viu? Então fique ligadinho
E amanhã eu espero vocês aqui novamente no canal Semeando a Palavra Kids, para que nós possamos juntos aprender a mais e mais da Palavra de Deus, desse tesouro maravilhoso. Crianças, e antes de nós terminarmos, nós vamos orar. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra dele, pelas promessas dele, né? Agradecendo a Deus porque hoje nós podemos, né, ter conosco a palavra de Deus, nós podemos ter a Bíblia. Então vamos fazer uma oração agradecendo o nosso Deus por tudo que nós aprendemos hoje nessa tarde abençoada. Então vamos lá, crianças, vamos então orar. Aqui na Bíblia está escrito: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Vamos orar agora, crianças, e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Feche os teus olhos e vamos juntos com a tia Patrícia fazer essa oração de agradecimento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos louvar o teu nome, queremos engrandecer, exaltar ao Senhor. Meu Deus querido, juntamente com cada uma dessas crianças, Pai, cada coraçãozinho que se coloca diante do Senhor nesta tarde, queremos agradecer ao Senhor pela maravilhosa palavra do Senhor, pela revelação do Senhor. Meu Deus, agradecer ao Senhor por podermos conhecer, Senhor Deus querido, esta palavra viva e poderosa, por podermos ouvir histórias verdadeiras, ó Deus, histórias reais, por podermos conhecer a Tua vontade através da Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pela vida das crianças, pela vida, Senhor Deus querido, das mamães, papais, vovôs, vovós, titios e titias, pelas famílias, ó Deus, que tem nos acompanhado, ó Deus, aprendendo, ó Deus, mais e mais da Tua palavra para a glória do Teu nome. Senhor, toda a glória ao Senhor, toda adoração e todo louvor. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra que chegou até nós, pelos ensinamentos, pelas pregações, ó Deus, por tudo, ó Deus, pelos estudos que temos aprendido, tudo que aprendemos hoje sobre a Bíblia, essa palavra inspirada, a Tua palavra grande, poderosa, Senhor Deus, viva, Senhor, obrigado pelas grandiosas promessas, Senhor, obrigado por tudo, Senhor, Tu és grande, Deus, Tu és poderoso, ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor neste dia, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que há de fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe e nós vamos encerrar louvando o nome do Senhor, crianças. Crianças, nós iremos encerrar adorando ao Senhor e declarando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí e vamos juntos louvar o Senhor. Podemos declarar com toda certeza: a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. O quê? A Bíblia é. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, crianças. Vamos declarar. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tchau, crianças. Até amanhã aqui no canal Semeando a Palavra Kids, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Tchau. Versículo para guardar no coração. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro,
mais do que o ouro refinado. Salmos 119, versículo 127.